Boa tarde, gente. Tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer a resolução do exercício de fixação proposto na aula passada. Página 51, questão 17. Considere a função f de a em b, dada pelo diagrama e determine. Então, a questão, ela nos dá o diagrama, o conjunto A e o conjunto B, e nos diz que a função, ela é de A em B. Então, como ela é de A em B, isso significa que A é o conjunto de partida, ou seja, as flechas, elas partem de A, como a gente pode ver no diagrama. Então, a partir disso, nós vamos resolver os itens. Domínio de F, o item A. O domínio de F, a gente viu na aula passada, que é todos os elementos que pertencem ao nosso conjunto de partida. Então, o domínio dessa função vai ser igual a todos esses elementos do conjunto A, 3, 4, 5 e 6. Letra B, imagem de F. A imagem de F, a gente já viu também na aula passada, são todos os elementos que têm um correspondente em B. Então, a imagem da nossa função vai ser todos esses elementos que recebem as flechas vindas do conjunto A. Então, imagem de F é igual a 1, 3 e 7. F de 4. F de 4 é o elemento Y que recebe a flecha vindo do elemento 4. Qual é o número que recebe a flecha vindo do elemento 4? De x. É o 1. Então, F de 4 é igual a 1. Letra D. Y, quando x é igual a 5. O x, como nós vimos nas aulas anteriores, x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. Então, nosso y, quando o x for igual a 5, o nosso y, ou seja, a setinha correspondente a 5, é igual a 7, não é isso? Então, y, quando x é igual a 5, o nosso y é igual a 7. X, quando y é igual a 3. Quando o y ele é igual a 3, então, nosso x é aquele elemento que parte a flecha para o 3, é o elemento correspondente com 3. Então, o elemento que corresponde a 3 é o 6. Então, x é igual a 6. Letra F. X, quando f de x é igual a 1. Quando f de x é o nosso conjunto A, quando f de x ele for igual a 1, então o nosso x ele é igual a 3 ou y é igual a 4. Letra G. X, quando x é igual a 6. Quando x é igual a 6, o nosso y é igual a 3. Y, quando x é igual a 3. Quando o x ele for igual a 3, o nosso y é igual a 1. Letra I. X, quando o y é igual a 7. Quando o y ele for igual a 7, então o nosso x ele é igual a 5. Questão 18. Considere g de a em b a função para a qual a é igual a 1, 3 e 4, b é igual a 3, 9 e 12 e g de x é o triplo de x para todo x pertencente a A. Letra A. Construa no caderno o diagrama de flecha da função. Então, construindo o diagrama de flechas, nós temos o conjunto A e o conjunto B. E nós temos que a lei de correspondência dessa função, g de x, é o triplo de x.
Então, a gente vai colocar as setas do conjunto A para o conjunto B, sendo G de x o triplo de x. Então, o do elemento 1. O elemento 1, ele tem como o triplo dele no conjunto B o 3, porque o 3 ele é o triplo de 1. O elemento 3, ele tem como lei de correspondência em B o 9, porque o 9 é o triplo de 3. E o 4 é para o 12, porque o 12 ele é o triplo de 4. Letra B. Determine o domínio, contradomínio e a imagem de G. O domínio da função são todos os elementos que pertencem ao nosso conjunto A, ou seja, o nosso conjunto de partida. Então, o domínio dessa função é igual a 1, 3 e 4. O contradomínio são todos os elementos do conjunto B, ou seja, todos os elementos do conjunto de chegada. Então, o domínio da função, o contradomínio da função é igual a 3, 9 e 12. E o conjunto imagem são todos os elementos que têm um correspondente em A. Então, como nós podemos ver, todos os elementos desse diagrama, eles têm um correspondente em A. Então, a imagem dessa função é o mesmo contradomínio da função, ou seja, todos os elementos do conjunto B, eles têm um correspondente em A. Letra C. Determine G de 3. G de 3 é o elemento que corresponde a 3 em Y, ou seja, no conjunto B. Então, nós temos que o elemento que corresponde a 3 é o 9. Então, G de 3 é igual a 9. Letra D. Determine X para a qual G de x é igual a 12. Nós temos que G de x é igual a 12. Então, x é igual a 4, não é isso? Questão 19. Explicite no caderno o domínio das funções reais definidas por letra A. F de x é igual a 1 sobre x menos 6. Então, como nós vimos na aula passada, o domínio de uma função real, ele é representado pelo conjunto dos números reais. Mas caso haja alguma restrição, então nós resolvemos essa restrição e o domínio ele é representado de outra forma. Então, primeiramente, nós vemos onde está o x. Nós temos que o x ele está no nosso denominador. Então, não pode, uma das restrições é que não existe divisão por zero. Então, dessa forma, o domínio dessa função, ele será o conjunto dos números reais menos 6. Porque se nós colocarmos o 6 juntamente com o conjunto dos números reais, pode existir uma divisão por zero. E não pode ter divisão por zero. Então, o domínio dessa função ele é representado dessa forma. Os reais menos 6. Letra B. F de x é igual a x menos 1 sobre 4. Nós temos que o x ele está no nosso numerador. Então, a partir disso, nós podemos concluir que aqui não existe nenhuma restrição, porque não existe divisão por zero. Então, o domínio dessa função ele é representado pelo conjunto dos números reais. Letra C. F de x é igual a raiz quadrada de x menos 7. Nós temos aqui uma raiz quadrada, e como nós sabemos, o índice dessa raiz é 2. 2 é par, e o radicando dessa raiz, ele não pode ser negativo, ele tem que ser maior ou igual a zero. Dessa forma, nós resolvemos essa restrição. X menos 7 é maior ou igual a zero.
Isolando o x, nós temos que x é maior ou igual a 7. Então, o domínio dessa função ele fica da seguinte forma: domínio de f é igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 7. Letra D. Y é igual à raiz cúbica de x. Nós temos aqui uma raiz, só que o índice dessa raiz é um número negativo. E nós não temos números negativos dentro dessa raiz. O radicando, ele não é negativo. Então, nós não temos nenhuma restrição. Então, o domínio dessa função, ele é representado pelo conjunto dos números reais. Letra E. F de x é igual à raiz de x menos 2 sobre x menos 3. Então, nós temos um x dentro da raiz e nós temos um x também no nosso denominador. E como nós sabemos, não podemos dividir nenhum número por zero e nós não podemos também existir um número negativo dentro do radicando. Então, dessa forma, nós temos duas restrições nessa função. A gente vai resolver essas duas restrições para encontrarmos o domínio. Então, x menos 2, ele tem que ser maior ou igual a zero. Isolando o x, nós temos que x ele tem que ser maior ou igual a 2. Resolvendo o domínio, nós temos que x menos 3, ele tem que ser diferente de zero. Isolando o x, nós temos que x tem que ser diferente de 3. Então, o domínio dessa função ele é representado dessa forma. Domínio de f é igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 2 e x é diferente de 3.